a Deus, amém? Vamos lá, né? Vamos pegar aqui, né? Jesus é lindo. Vamos aqui no versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que o mal dizem. Fazer o bem aos que vós odeiam, e orai pelos que vós maltratar e vós perseguem. Amém? Amém. Vocês vejam que a palavra de Deus é contramão do mundo. Né? Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra de Deus está dizendo que você, como crente, como crente, você tem o que fazer bem e aquele que fazer mal. Glória a Deus, aleluia. Não é estranho, não? Para debaixo do mundo, o pensamento do mundo, glória a Deus, aleluia, do tempo da lei, era 20 por 20, 8 por 8. Aquele que matava tinha que morrer. Se a pessoa matasse, tinha que morrer. Né? Mas nós estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Hoje não. Se a pessoa matar, porque não vai matar aquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. Aquela pessoa que te amar, aquela pessoa, glória a Deus, aleluia, te perseguir, te bater, você não pode fazer nada com ele, porque você é crente. Glória a Deus, aleluia. Você tem que fazer a diferença. Você vê o mundo como é que é. O mundo, se alguém pegar o cacá, tapa na cara do outro, o que ele vai fazer? Vai pegar um revólver e ele vai matar. O crente não. O crente vai fazer isso. Se a pessoa te perseguir, se a pessoa falar mal de ti, com Deus tem que orar por ele. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. É por isso que não tem muitas profissões, né? Você tem que perguntar se é de Deus, né? Como, por exemplo, a pessoa for do exército, né? Se ele for ali, servir ao exército. Se ele for para uma guerra, né? Se uma guerra, o que acontecer? Você vai ter que matar pessoas, não é verdade, irmão? Né? Você vai ter que matar as pessoas do outro país. Mas o crente não pode. Ele não pode matar. Mas Deus diz, você não matar, ele vai matar, mas ele não pode matar. Porque ele é seu inimigo. E a Bíblia diz aqui, ouviste o que foi dito, ó, amarás os vossos e aborrecei os inimigos, né? Eu, porém, vos digo, ó, Jesus falando, amei os vossos inimigos e bendizei o que? O maldito e fazer o bem aos que vós odeiam. E orai pelos que vós maltratam e vós perseguem. Você vê, irmão, que a palavra de Deus é ao contrário, na direção do mundo. Então, essa pessoa é um vigilante, uma pessoa policial, a profissão dele é o quê? Está armado. E se a pessoa vier para cima dele, o quê? Tem que matar, né? Aonde é essa? Mas tem seu crente, ele não vai fazer isso, não. Ele não pode matar sua irmã, não. É a Bíblia que fala, que a Bíblia está falando, em nome de Deus, glória a Deus, aleluia. Se a pessoa falar mal de ti, tu não pode ir lá falar mal dele e esculambar ele. Você tem que orar por ele. Por quê? Porque você é crente. Né? Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo e você já está na graça. Nós vivemos na graça. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E continua aqui, ó. Para que sejais filho do Pai, ó. Se você quer ser filho do Pai, você não pode odiar o seu inimigo, que está no céu. Porque faz o que o seu sol levante sobre os maus, bons, a chuva dessa, sobre o justo e injusto. Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus quer que o perverso se converta e venha ter conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Você vê aí, ó, nas televisões, quando você vê uma pessoa que matou, uma pessoa que roubou, que estupou, muitas pessoas logo que julgamento, que certamente morrer. Cadeia para ele é pouco. Ele tem que ser morto, tem que ser apedrejado, tem que ser torturado. Tem uns que dizem assim, ó, nós temos que morrer sem vagabundo. Isso é um mundo, irmão. O crente não pode fazer isso, não, irmão. O crente tem que orar para aquela pessoa e dizer, Senhor, eu creio que aquela pessoa vai se converter. Eu creio que ali vai ser um pregador da palavra. Eu creio que ali vai ser, aleluia, vai ser o que um dirigente de obra. Eu creio que ele vai ser um pastor. É desse jeito que o crente quer fazer, irmão. Em nome de Jesus. Não é você desejar o mal para aquele da pessoa, não. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do
Senhor não tem prazer na morte dele. Tem muita gente que pensa erradamente, porque tem coisa da Escritura. Muito errado, por não conhecer a Escritura e não o poder de Deus. Gente, tem pessoas que pensam num um criminoso, um marginal, esse Deus está lá em cima, batendo palma. Não, Deus é triste. Deus quer que todos os homens se salvem, venha ter o conhecimento da palavra de Deus. Olha, como é contramão do mundo? A palavra de Deus é contramão do mundo. Ó Deus, aleluia, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Aí, ó, você vê, irmão, Deus ele tem prazer na morte do deserto, mas ele tem prazer na morte do crente. Sabia, irmão? Eita, fala, Deus. Deus ele tem prazer na morte do crente, porque ele está aqui na hora que tem que correr lá pro céu. Porque o diabo, eu estou falando que está na palavra, você pode abrir aqui, ó. Você pode abrir aqui, está na palavra, não pode dar palavra, não pode dar a boca não, não está escrito. Aqui, ó, Mateus 10, 28, ó. E assim, ó, você está aqui, ó, Mateus 10, 28, ó. Ó Deus, aleluia, santo é o teu nome, ó. Então tem mais o que mata, olha, ó. E não tem mais o que mata o corpo. E não pode matar a alma, temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quer dizer, de amor que não está aqui só a carne, mas o Espírito não, o Espírito é do Senhor. Né? Para Deus, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Paulo dizia, cadê a morte? Paulo, quando se converteu, ele falou para a morte, cadê a morte que ele batilhou? Não pode me matar, que pode matar a minha carne, mas a minha alma é do Senhor. Então Deus não tem prazer na morte do justo. Tem, irmão? Sabia? A Bíblia fala, só morre uma pessoa com permissão do Senhor. Meu Deus, aleluia, santo é o teu nome. Deus diz, por que está falando de irmão da Bíblia? Eu provo aqui, é dentro da palavra. Meu Deus, aleluia, santo é o teu nome. Olha lá, olha, ó, Isaías 57, 1, outro que eu estou aqui, ó. O Deus propõe lá, a palavra está falando. Isaías 57, versículo 1, ó. Olha esse pessoal aqui, ó, coisa linda. Mas eu não estou falando daqui a pouco para fora, aqui está falando que está escrito na palavra. O Espírito Santo de Deus está me usando aqui, ó. Perecerá o justo e não há quem considere. Isso em seu coração, o homem compassivo são retirados sem que alguém considere. Porque o justo é levado antes do mal. Aqui, ó. O justo é levado por Deus. E para ele levar o quê? Vai levar a carne, não, vai levar o Espírito. E a carne vai ficar. E a carne vai debaixo do chão. E a carne vai virar areia. E a carne vai ser comida pelos saburu, pelas baratas, pelos ratos. E pôr aquele suco prestado já dentro aí. E aí para o banquete. Né? Meu Deus, aleluia! Deus ele vai levar o quê? É a alma da pessoa. Meu Deus, aleluia, santo é o teu nome. Você vê, irmão, que a palavra é o contrário, irmão. Porque o justo, quando ele morre, vai direto para o céu. E se ele morrer, ele não quer voltar mais não, viu? Teve um que morreu, voltou, e ficou empurrado, eu queria ter ficado lá. É, irmão, porque lá ele vai ter maravilha. Lá a palavra de Deus fala que ele vai ter coisas que olhos não viram, vai ter escutar coisas que ouvido não escutou. Meu Deus, aleluia. Vai ser uma coisa além do pensamento humano. Maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Bota aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fala também no Salmos 116, versículo 15. Vamos ver aqui, ó. O Deus que tem prazer na morte do justo. Glória a Deus, aleluia. Salmo, glória a Deus, aleluia. Salmo 116. Glória a Deus, aleluia. Olha, Salmo 116, versículo 15, ó. Precioso é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Precioso. Para Deus seria precioso a vista do Senhor. A vista do olhar dele é a morte dos seus santos. Você viu? Deus tem prazer na morte do justo, mas não tem prazer na morte do perverso. E por que você tem prazer na morte do perverso? Porque ele sabe que tu vai se correr para o inferno, irmão. A Bíblia pode dizer que ele vai passar a eternidade
ali, queimando de dia e de noite, toda hora, todo dia, e nunca vai se apagar aquele fogo. É triste, irmão. Se você queima só a pontinha, é ruim, né, irmão? Só a pontinha do dedo, a pessoa pouco se queimando, no fogo, queimando seus cabelos, queimando as suas unhas, seus olhos, sem ter água lá, irmão, para a eternidade. É triste, não, irmão? É triste, irmão. E o justo é o justo, mas por esse tempo vai direto para o céu. Né? Em nome de Jesus, vamos pegar uma palavra, né? Porque eu sou rápido nessa outra direção. Mas eu tenho que concluir a palavra do Senhor. Pois se amargue o que vós ama, que relação tereis, não pague o publicano e também o mesmo, e talvez unicamente vós, o irmão, que fazeis o mal, mas não fazer o publicano também assim. Trabalha aqui, irmão, que é muito fácil. Você amar o seu pai, você amar o seu irmão, meu Deus, aleluia, a sua mãe é fácil, irmão. E também o filho do pai. E também o macumbeiro, ele ama, o macumbeiro ama a mãe dele, né? Meu Deus, aleluia, o criminoso, ele ama a mãe dele, ama o pai dele, ama os irmãos dele, ama os vizinhos, ama os filhos, aí faz. Eu quero ver é você amar o quê? Aquela pessoa que quer ver o seu mal. Aquela pessoa que fala de você. Aquela pessoa que só quer ver a sua destruição. Isso aí é difícil. Mas a Bíblia manda me chamar. E no versículo, glória a Deus, aleluia, santo Deus do nome. E no versículo 40 diz assim: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. O que é ser perfeito é ser santo. O que é ser santo é ser separado do pecado. A pessoa que tem que ser santo é ter uma imagem de barro. É não. Santos somos nós. Quando a gente se separa do pecado, nós estamos se santificando. E ele manda a gente ser perfeito, como o Pai dele é perfeito e está no céu. Como é que você vai se santificando, você vai chegar na perfeição? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vou amar um pouquinho aqui, que eu não posso terminar. Glória a Deus, aleluia, santo é o seu nome. Vamos lá para Romanos 12, 17 a 21. Romanos 12, glória a Deus, aleluia. Do 17 ao 21. Glória a Deus, aleluia, santo é o seu nome. É o que diz a palavra do Senhor. A ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas, perante todos os homens. Quer dizer, ninguém não pode pagar o mal por mal. Por exemplo, se alguém, né, Deus, aleluia, né, me fez o mal, aí você diz assim: vixe, o irmão me fez mal. O irmão me fez mal. O irmão recolheu uma pedra, me deu uma pedrada. Uma pegada, né? E sabe uma coisa? Vou pegar o café e eu vou tacar nele. Logo que ele me amarela, né, irmão? Pega, né? Me pega café, taca no outro, a outra pega o café e taca nele. Ó Deus, aleluia. Ali é o que, irmão? Pagando mal por mal. A pessoa te deu a pegada e pagar a pegada dele. Né? É mal por mal, irmão. E a Bíblia diz que você não pode fazer isso. O crente não pode fazer isso. Né? O crente tem que evitar essas coisas, você não pode fazer mal com a pessoa. Se a pessoa te defamou, se a pessoa falou mal de ti com amor, chamou de palavrão, chamou um nome feio contigo, e se tu chamar o nome feio com ele, tu está pagando mal com mal. E a Bíblia diz que isso é errado. Né? Mas o crente não pode fazer isso não. Se aquela pessoa te chamou palavrão, você tem que orar por ele. Né? Tem que orar por ele e dar profetizar bem na vida dele. Aí, irmão, como é que é as coisas? Eita, Quer dizer, a pessoa que fez mal, tu vai dar bem para ele, olha. A pessoa, irmão, meu Deus, aleluia. Uma vez eu assisti um filme, né? Interessante esse filme, viu? Um rapaz estava preso, tem contusão na cadeira, e ali eu pedi ajuda a um homem, né? Um servo do Senhor. Pedi duvida a ele. Só que esse homem era rico, né? E ele tinha muito influência para a sociedade. E ali aquele criminoso passou 100 quantos anos na cadeia, preso, né? Foi lá pedir ajuda a esse homem.
Sacou a balada dele, derrubou as coisas dele. Né? E foi-se embora com as coisas. Né? E ali, aquele homem que desmaiou, a empregada viu aquele homem desmaiado e chamou ali as autoridades. E a polícia foi atrás do outro que tinha roubado ele. Aquele homem tinha passado mais de 30 anos, mano, na cadeia. Aí ia voltar para a cadeia de novo. Né? E ali, as autoridades conseguiram pegar aquele homem e levou para a casa desse justo, desse empresário, desse servo do Senhor. E ali nós fica aqui, pegamos ele que te roubou. Ele roubou o teu ouro e tua prata. Nós prendemos ele e ele é um ex-presidiário, ele voluntário na cadeia. E aquele homem foi ser um justo, porque ele deve ter que emprego? Não, faça isso não. Faça isso não. Viu? Pode deixar ele com o ouro para trás. Pode levar isso para você. Eu vou deixar a pessoa. Aí, irmão. Aí, irmão, como é que é o negócio? O homem rouba a na cabeça, né? Foi roubado, fosse outro que já cometi fora. O cara chegou na minha casa, com fome, doente, eu cuidei dele, vesti ele, dei banho nele, glória a Deus, aleluia, alimentei ele, ele levou a bola da cabeça e me roubou, hein? Fosse um íntimo que ele fazia, eu tenho um homem que não seja justo, a partir da forma não prendeu mais, ela ganha ele, quando a razão é batalha, né, irmão? Não, sabe o que você faz com ele? Pega ele e bota ele no escudo do formigueiro. Ele já no formigueiro uns 3 dias, aí depois você vai matar ele. Não fosse um juro, fazer isso. E não, aquele homem, conhecimentismo diz aquele escritura, ó. Aí a palavra de Deus fala aqui, ó. Ninguém tornei por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quer dizer, sabe o que ele não fez? Pegou aquele homem e disse, não, vamos fazer uma com ele. Fazer com ele não, essa coisa eu te dava para ele. Aí, Deus formou e ela passa para o homem, né? E o homem você entender, você não tem que prender não, não precisa prender não. Só o jeito. Aqui, meu filho, vá, pega esse ouro, né? Pega esse ouro, pega essa prata e vá trabalhar. Vá trabalhar e eu construir sua vida. Aí, irmão, não é que o drama do mundo, você? E aquele homem foi o dinheiro daquele justo. Né? E ele veio para se converter. O homem não se converte pouco, rapaz. O homem dessa coisa é crente mesmo. O homem desse é santo. Eu bati nele, eu roubei ele, e ele me deu com o ouro dele, ele me deixou em preso. E aquele homem ficou com aquilo que tocou no coração dele, que ele disse, eu vou me rejeitar. E hoje ele é um servo do Senhor. Por quê, irmão? Porque a vida do crente é contramão à vida do mundo. Versículo 2. Se for possível, quando estiver em vós, ele faz com todos os homens. Amados, mas dai lugar a ira, porque recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se tiver sede, dai de beber, porque ao fazer isso, amontoará brasa de fogo sobre a tua cabeça. Aí, ó. Então está mandando, ó. Portanto, se é o teu inimigo, a pessoa que te faz mal, a pessoa que faz mal a tu, que fala mal de tu, e só quer ver a tua desgraça. A pessoa só quer ver a tua derrota. Nossa, não, aquele que eu estou doido que ele fique na miséria. Eu estou doido que aquele crente perca o emprego. Rapaz, realmente. Rapaz, estou doido que aquele carro vai estar no chão, quebra a cabeça. O inimigo que deseja, a Bíblia que diz quando é você amar é ele. Você vê, irmão? Manda você amar é ele. Glória a Deus, aleluia, santo, tu é o teu nome. Eu estava assistindo hoje uma pregação do pastor, né? Eu fiquei muito orgulhoso do nome dele. Mano, levou mais de 7 facadas, eu quero pôr 7 facadas nele. Deu 7 facadas nele. E deu uma 2 facadas na cara dele. Sabe que ele é outro cara? É amigo do cara. É amigo dele. E só de eu falar com ele. Eu passei a ser amigo dele. É que o melhor do mundo, o negócio dele. E hoje o cara que fez isso com ele é crente. Irmão, mas quem está aí é o Espírito de Deus.
Deus, agora já fala até macumba pra tu. Mas a Bíblia diz que ele devia vir comer a tudo que quer comer a ele, olha. Em nome de Jesus. Se quiser ser, dá de beber, ó. Porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a tua cabeça. Quer dizer, se tu fizer isso, você vai abençoar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não te deixei vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Aqui no versículo 21, diz que tu tem que vencer o mal é com o bem. Quer ver como é a coisa? E vai encerrar, eu vou encerrar. Vai encerrar, glória a Deus, aleluia. Vamos ver Mateus 22 e o versículo é o 37, 40. Vai encerrar, viu? Porque o crente não pode estar chamando o nome do todo, não. O crente não pode estar desejando mal, pode ser uma pessoa mais ruim, pode ser macumbeiro, pode ser bisoca, pode ser até um filho do cão. Se ele é um ser humano, você não pode desejar mal, não. Você se desejar ele é o bem, tem que orar por ele. Olha, irmão, como é que é as coisas? Vai encerrar. Vamos lá no Mateus 22, 37. Olha o que já apareceu, ó. 37 em diante. Vai encerrar, viu? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todos os teus pensamentos. Este é o primeiro e o grande mandamento. E a seguir, semelhantemente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, tu tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Teu próximo, eu não penso que eu quero para mim, eu quero separar a irmã. Eu não quero querer uma para a irmã, não. Isso é o que eu vou por isso, irmão. Tem perigo, irmão. Se o crente, olha o que eu vou dizer, bote isso no teu coração. Aleluia. Se o crente morrer odiando o seu irmão, ele não sofre nem, sofre não, irmão. Ele pode passar a vida toda na igreja, dando dízimo, oferta, glória a Deus, dando dizimando, mas se ele morrer com uma seu nome é inferno. Eita. Vai direto para o inferno, viu, irmão? Até para não dizer, não. A Bíblia diz assim, ó, amai o teu próximo como a ti mesmo. Viu? Sabia, irmão, se tu estiver errado com o teu irmão, não pode nem ofertar. Pode não. Deus repete jeito, irmão. Recebe. O pastor recebe. A igreja, você precisa para poder fazer a manutenção da igreja, mas a pessoa orar aqui, ó, apresentar o Senhor, ele vai receber de tudinho. Mas aquele que odeia o irmão, que tem unidade com o irmão, odeia o irmão, desejo não sabe não, viu? Recebe de jeito nenhum. E não sabe de Deus. Morrer sempre no inferno. Vai direto falar para a gente. Tem muita gente lá que diz: Senhor, mas eu não profetizei no teu nome, mas eu não fui para a igreja, eu dei oferta disso. Aí ele queria passar igual de mim, embora que para a simplicidade vai para o fogo eterno. E manda é com fogo, irmão. Irmão. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, se os irmãos tiverem algum problema com os irmãos, fiquem lá que quer com mas irmão, vai chegar lá e ele não quer não, vai dizer, eu pisou a perdoar tudo. Problema dele, viu? Problema dele, você não quer te perdoar, você não me perdoou, eu fiz com você. Aí ele não te perdoou não, então pronto, eu já pedi perdão, então você vai para o céu. Aí se você morrer, vai para o céu. Agora ele que não perdoou, vai para o céu. Agora se eu pegar aqui, você pedir perdão, eu falei, irmão, você não me perdoe. Aí você diz, Senhor, eu te perdoo. Apesar de você participar, eu te perdoo. Então vai o para o céu. Irmão, vai encerrar, viu? Vou dar só uma pequena vai falar com vocês uma vez, ó. Uma vez, uma irmã naquele tempo, quando fui no crente, pensa que tinha choro dela, não. O que no crente tinha festa, de manhã para cá, foi de fogo. Todo dia nessa foi em fogo, até de manhã, vou pedir por quê? Porque a pessoa tinha certeza que aquela pessoa tinha que morar no céu. E uma dirigente de obra, uma mulher de Deus, viu? Uma mulher de Deus, uma mulher dirigente de obra,
ela tomava sempre um grupo de oração de mulheres. E todas as mulheres gostavam dela. Era uma pessoa muito exemplar, uma pessoa dedicada à obra. E aquela mulher morreu. Já começa aqui, tem um monte para comer, não sei como ela tirou. E aquela mulher morreu. E todo mundo lá no mistério, celebrando a morte da mulher. Aí pegou um menino de 11 anos, um meninozinho de 11 anos, disse assim. Aí falou, ela morreu, ela foi pro céu. Aí o crente levantou a mão, o menino de 11 anos. Ela não foi pro céu, não, até no inferno. Rapaz, faz rápido esse menino. Foi, ó. Falou, que é isso, menino? Fala negócio dele. É um dirigente de grupo de oração. Porque a mulher ganhou 50 dólares para Jesus. Então não entenderam no céu, ela. Aí foi, aí foram pro cemitério. Chegou no cemitério, aí foram enterrar a irmã. Aí quando foi enterrar a irmã, aí todo mundo, glória a Deus, a irmã está no céu, está com Jesus. A mulher tomou de novo. Ela está não, ela está no inferno. Com 12 anos. Aí todo mundo, que é isso? Até que ele menino, fala aí, você é a irmã? A irmã, a mulher de Deus, aí quando ele falou isso aí uma irmã se levantou e disse, realmente, irmão, ela nunca foi salva não. Porque a irmã tinha falado, por que, irmão? Porque eu fiz mal a ela. Essa irmã falou, tá? Eu fiz mal a ela, fiz mal, muito mal a mesmo. Uma coisa mesmo que aos olhos do homem não tinha perdão, mas os olhos de Deus tem, né, irmão? Glória a Deus. E ali, eu fiz mal a ela ficou mal de mim. Só que eu me arrependi que eu fiz com ela. Eu fui pedir perdão a ela. E eu fui pedir perdão para o que ela disse. Eu não te perdoo. E ali ela não perdoou. E como passou uns 3 ou 4 dias, ela morreu. Então morreu sem perdoar o irmão. Quer dizer, sem amar o seu irmão, não salva do céu, irmão. Então você pode passar a vida toda na igreja, pode jejuar, pode subir monte, pode ser levita, pode ser pregador, pode ser pastor, pode ser o que for. Se você não perdoar o seu irmão, não sabe não. Viu? Tem nem que ligar para Deus do mar, viu? E meu Deus, aleluia, se tu não perdoar o teu irmão, não vai te perdoar também não. A Bíblia diz, que Pedro chegou para Jesus e disse, quantas vezes nós devemos perdoar nosso irmão? Mas ele diz 70 vezes 10. Quer dizer, não tem tudo. Pode ser o que foi feito com você, mas você perdoar ele. Amém? Palma para Jesus, vamos dar o trabalho, né? Glória a Deus.